torcedores do Cruzeiro preocupados com a possibilidade de duas baixas das mais importantes para o confronto contra o Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar também sobre o Mineirão que completa hoje 60 anos desde a sua fundação. Vou dedicar essa passagem ao meu momento mais contente como torcedor lá no Mineirão. Fui assistir Atlético e Portuguesa, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1996. A Lusa segurou 2-2 e se classificou para a final da competição. Bora falar agora sobre um técnico espanhol que afirma ter sido procurado pelo Galo para que ele fosse contratado como técnico no lugar do Cuca e antes do acordo com o Jorge Sampaoli. Vou te trazer a posição do Atlético, antes deixa eu só explicar do que se trata essa história. José Alberto Lopes, espanhol, 43 anos de idade, dirige o Racing Santander, que é vice-líder, que é líder do Campeonato Espanhol da segunda divisão. O Racing tem 9 pontos conquistados, mesma pontuação do Sporting Gijón. Esse treinador disse nessa sexta-feira que foi procurado por dirigentes do Atlético que queriam contratá-lo. Abre aspas para José Alberto Lopes. Tive essa possibilidade no último dia da janela de transferências, mas não era o momento de escutar nada. Estou 100% focado no Racing e com quem eu quero conseguir, e com tudo que eu quero conseguir nesse clube. Estou muito contente aqui. Só para lembrar que a multa do Alberto Lopes lá no Racing Santander é de 10 milhões de euros. Ele fez a renovação do seu contrato em janeiro e o vínculo ainda está longe do fim. Procurei dirigentes do Atlético para entender se de fato o José Alberto Lopes em algum momento foi procurado. A pessoa do Galo com quem conversei disse que nunca fez parte dos planos, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não acho que o cara inventaria lá em Espanha um possível interesse atleticano. E você, o que pensa sobre essa história? A verdade é que Jorge Sampaoli virou o comandante alvinegro e faz sua primeira entrevista coletiva nesse sábado, às 8h30 da manhã. Ele vai falar como técnico. Bora de notícia importante no Cruzeiro, a Raposa pode perder Caio Jorge e Matheus Pereira para o jogo mais importante da temporada na próxima quarta-feira contra o Atlético, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Caio Jorge foi cortado da seleção brasileira nessa sexta, depois de sentir uma lesão muscular. Você lembra, né? Ele entrou nos 19 minutos finais da vitória por 3-0 contra o Chile, participou de 2 dos 3 gols. Dá para dizer que teve uma atuação boa, mas nessa sexta-feira a lesão muscular obrigou o Carlo Ancelotti a cortá-lo. Entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo para entender a gravidade da lesão. E a pessoa disse que se a partida fosse no final de semana, o Caio Jorge estaria fora. Ele vai fazer tratamento intensivo de manhã, de tarde e eventualmente à noite para se colocar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro joga contra o Galo na próxima quarta-feira com a vantagem de ter vencido por 2-0 o jogo de ida. Temporada do Caio Jorge espetacular, 31 jogos, 18 gols e 5 assistências pela Raposa. Ele fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira nessa quinta-feira. Já Matheus Pereira sentiu nessa sexta-feira um incômodo na panturrilha esquerda. O Cruzeiro não deu mais detalhes, mas dá para dizer que o Matheus também virou dúvida para o confronto da próxima quarta-feira. Matheus, que é o segundo jogador mais importante do elenco, só atrás do Caio Jorge, temporada de 34 jogos, 5 gols e 8 assistências. De Jorge Sampaoli, o que tem feito o Sampa no Galo, hein? Vai mudar o time, já começou a esboçar o time. Quinta-feira, semana que vem, o grande desafio, a montanha para ser escalada pelo Galo, jogando no Mineirão contra o Cruzeiro. Desvantagem de 2-0. Quem tem as informações é o Henrique André. Um abraço. Me conta tudo, Henrique. Acabou agora há pouco a quarta atividade comandada por Jorge Sampaoli na cidade do Galo. Lembrando que ele chegou, né, no anteontem, já comandou um treino. Ontem mais 2 treinos, né? Agora mudou ali a agenda. Os treinos que seriam em um período, agora em 2 períodos. E hoje a mesma coisa. Acabou há pouco a atividade técnico e tática nos campos 5, 6 e 7, tá? O Sampaoli mostrando bastante intensidade nesses primeiros dias, é claro, como o Thiago destacou, pensando no clássico contra o Cruzeiro na quinta-feira. O zagueiro Juan, que foi contratado recentemente, segue fazendo recondicionamento físico, e o Lianco, que é a grande expectativa para o duelo contra o Cruzeiro, também segue treinando em separado. Então, sem novidades sobre estes 2 zagueiros. Mas olha só, tem uma novidade que pode agradar e muito o técnico Jorge Sampaoli.
talvez para os treinos já do final de semana. Por quê? O Júnior Alonso ontem, no duelo entre Paraguai e Equador, levou o segundo cartão amarelo, está suspenso das eliminatórias e o Atlético, neste momento, tenta com a Federação Paraguaia a desconvocação do xerife paraguaio, né? O Júnior Alonso, que é um velho conhecido do técnico Jorge Sampaoli. Então o Galo está fazendo este movimento e a gente pode ter informações ainda nesta tarde de um retorno antecipado do zagueiro que faz parte, é titular do Atlético e vai ser uma peça muito importante para o treinador argentino. Ô, Thiago, destacando, né, a velocidade desta tratativa, mesmo com o desejo do Sampaoli, mas aí teve que fechar valores, número de auxiliares. Então, o Paulo Brax falando, né, desse desafio da diretoria após a recusa do Martim Anselmi, correu contra o tempo e conseguiu contratar o Jorge Sampaoli e destaca, né, que era um desejo muito grande do torcedor e que agora o Atlético tem a intensidade que era desejada pela diretoria. Vale lembrar que o Sampaoli não era a primeira opção da diretoria, era a primeira opção da bolha virtual, né? Na internet a torcida fez muito barulho pela volta do Sampaoli e ela acabou acontecendo. E agora, tendo dias para trabalho, essa notícia do Alonso é muito importante, né? Porque pelo menos vai ter uma zaga para treinar, o que não tinha até o dia de hoje. Vejamos se o Atlético consegue trazer o Alonso de volta. Ô, Thiago, é interessante assim, né? Você colocou essa questão aí da bolha virtual, mas talvez assim, há males que vêm para o bem, né? Eu acho que o Sampaoli pode ser isso, sabia? Por mais que tivesse alguma resistência dentro do próprio Atlético, eu acho que pro momento que o time passa, pro momento que o Galo vai enfrentar, eu acho que o Sampaoli talvez seja o nome ideal, sabe? Um cara vibrante, eu tenho dúvida se ele vai ficar aqui até o final de 2027, né? Eu acho que isso todo mundo tem, até ele mesmo. Mas de toda forma, pro momento, e o Atlético não pode esquecer de que tem aí o jogo da volta da Copa do Brasil, tem uma Sul-Americana em que ele tem muita chance, tem um Brasileirão aí em que ele precisa remar para sair lá de baixo, e eu acho que o Sampaoli é o cara que carrega aí o espírito, o perfil que pode fazer o Atlético virar o disco, sabe? Virar a sua história. Então, de toda forma, é um lado positivo, né? E eu acho que é interessante isso, né? Assim, pô, em 24 horas você fechar a contratação do Sampaoli, de toda forma, a gente critica tanto às vezes, né, a gestão do futebol do Atlético, eu acho que é um lado positivo, né? Então, com certeza não é um acerto fácil convencer o baixinho lá a um contrato longo desse e a um projeto que o Atlético diz, e diz com todas as letras, né, Henrique, que ao contrário de 2020, ele não terá a chave da cidade do Galo, né? E nem aquele cheque em branco, né? Exato. O investimento será outro. Até porque os reforços ele não pode pedir porque a janela fechou, né? Esse é o detalhe. Vamos ver se em dezembro o discurso vai ser o mesmo, né? Agora é fácil falar, que agora não tem como pedir mesmo. Eu quero ver se até dezembro isso vai se confirmar. Mas se for, aí é um lado positivo, né? Porque o Sampaoli, eu acho ele muito bom treinador, né? Eu acho que o treinador também tem esse lado da gestão de grupo. Agora, todo mundo, Thiago, todo mundo evolui, ou tem a chance de evoluir, e tomara que o Sampaoli tenha evoluído nesse aspecto, tá? Porque assim, ele não vai desperdiçar o talento que ele tem como treinador por uma questão de relacionamento. Então tomara que ele realmente tenha evoluído, que esses insucessos recentes na carreira dele tenham feito com que ele possa ter aprendido e crescido, né? E que se isso realmente tiver acontecido, aí com certeza o Atlético vai lucrar e lucrar muito, porque de campo ele é muito bom e não sou nem eu que digo isso, né? São os jogadores que trabalharam com ele que destacam toda a capacidade que ele tem para poder armar uma equipe. O Thiagão, não foge muito o que disseram os companheiros, né? Que é um cara que tem um treinamento que é muito eficiente, muito dinâmico, de muita intensidade, tem conhecimento, sai um pouco fora da casinha, né? E o pessoal realmente está se esforçando muito para tentar atender o que o treinador tem pedido. Essa questão do relacionamento é uma parte muito importante, né, da gestão, né, do trabalho de técnico. Não sei se ele amadureceu como sugere o Simões, porque quando ele estava negociando com o Santos recentemente, uma das exigências dele foi o Hendrick, né? Ele pediu o Hendrick. Então, assim, bom da cabeça ele não deve estar. Ele melhorou, né? De 7 reforços para um só. Olha o lado positivo da coisa. Que o mesmo preço de 20, né? Mas de qualquer forma, a gente torce para que tenha um casamento bacana aí entre São Paulo e Atlético, porque certamente o Atlético precisava de um fato novo, de um choque.
É bem verdade, né, o Tiagão, que nos últimos trabalhos, esse conhecimento do São Paulo não foi suficiente para transformar os seus times em vencedores, né? Isso aí a gente tem que ressaltar. Mas, com o material humano que ele tem, buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, buscando fazer um bom jogo na quinta-feira e principalmente, Thiago, buscando a Sul-Americana, né? Que é muito viável, é muito possível a Sul-Americana. Eu acho que ele tem condição, sim, de realizar um bom trabalho e a gente torce para isso. É isso aí, torcedor, você que se liga aqui no canal Fanático do Galo News. Ficamos com um vídeo de notícias do Galão da Massa nesta tarde de sexta-feira para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal, trazendo sempre 2 vídeos no dia para você com as últimas do Galo.